aí pertinentes, tá? Então, sempre eu gosto de reforçar e começar esse conteúdo aqui falando um pouquinho da nossa proposta, falando um pouquinho aqui do nosso objetivo desses encontros, né? Há quem fala que é uma reunião, há quem fala que é uma mentoria, né? Há quem fala que é um bate-papo, tá bom? Então, assim, sempre a ideia é fazer esse conteúdo às 16 horas na sexta-feira, tá bom? Então, a gente sempre vai buscar aqui trazer algum tema para contribuir com vocês de alguma forma, sempre um tema para, no caso, conseguir aumentar o faturamento de vocês, tá joia? Então, podem sempre se organizar para este horário, e aí, depois de um tempo, na segunda-feira, na terça, normalmente, eu mando ali naquele grupo que vocês provavelmente estão, aonde vai ser enviado a gravação. Então, a gente manda a gravação ali também, para se de repente vocês tiverem algum atendimento, alguma coisa, vocês conseguirem conferir, tá joia? E aí, agora, minha gente, o assunto de hoje é falar um pouquinho sobre o mês que vem, né? A gente já está indo para o terceiro mês do ano, então já está passando muito rápido isso, né? Passamos aí por esse fevereiro agora, algumas regiões foram muito boas, outras regiões foram mais impactadas, seja por chuva, seja por carnaval, enfim. Mas agora a gente entra no mês de março, alguns costumam falar que é quando o ano começa, né? Vai ser um mês que, dependendo da sua região, não tem feriado, né? Um mês que a gente tem aí, a princípio, 5 semanas, um mês maior. Então, normalmente, tende a ser um mês bom, pelo menos aqui para a gente, tá bom? E aí, no caso, como é que a gente consegue fazer com que seja um mês bom? É trabalhar em cima do próximo mês, antes mesmo desse mês começar, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para a gente conseguir apresentar para vocês aqui o conteúdo, deixar um pouco mais visual. E aí o intuito, gente, é sempre trazer, então, algumas ideias, algumas soluções para ajudar vocês nesse objetivo, tá? Então, ao invés de eu esperar o mês começar para daí depois eu me preocupar com ele, aqui a gente gosta de já trazer as ações do próximo mês antes dele começar. Dessa forma, vocês já conseguem se planejar, se organizar referente ao que vai ser feito, o que falta para ser feito e assim por diante, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre as nossas campanhas internas, né? Que são ações que você consegue fazer sem precisar de investimento, sem precisar fazer investimento em anúncios ou aumentar o seu investimento em anúncios, né? É basicamente com o que você já tem, tá? Então, a gente utiliza a sua base de clientes para conseguir fazer essa ação, por isso que você não precisa de investimento. E aí a ideia é que vocês consigam aumentar, então, esse faturamento de vocês, né? Para a gente, de repente, se for o caso, recuperar aí esse fevereiro que, de repente, possa ter sido um pouquinho mais fraco, tá? Então, vamos lá. Contextualizando para vocês, as ações internas, elas sempre, né, têm como foco aumentar o seu faturamento, vender mais para quem já está em tratamento com você, já está ativo ali na sua clínica. A gente também utiliza esse contexto, essas datas temáticas, né, que nós vamos ter para a gente conseguir fazer uma experiência diferente para o teu cliente. Pensa assim, todos os meses o seu paciente vê a sua clínica, se você não faz nenhuma atividade, né, de experiência, ele vê exatamente a mesma coisa. Às vezes é a mesma música que toca, a mesma novela que está passando na TV, a mesma pessoa, né, tudo igual sempre. E aí a ideia aqui dessa experiência, da gente decorar a clínica com essa temática, é tirar um pouco essa mesmice, né? A gente trazer uma experiência melhor, de repente um comes e bebes ali, algum aperitivo, né? Trazer, de repente, por exemplo, esse mês agora que vai iniciar, se eu não estiver enganado, a gente tem o mês da mulher, né? Então, trazer, de repente, essa decoração ali para quem entrar já se sentir mais especial, trazer esse ambiente mais acolhedor. É uma ideia, para não ficar toda vez, né, sempre a mesma coisa para o teu cliente. Muitos pacientes, eles encaram a nossa clínica como um ambiente hostil. Então, quando a gente utiliza isso ao nosso favor, isso já contribui, né? Já tira, de repente, o medo daquele paciente, ou alivia, né? Daquele paciente que está mais ansioso, daquele paciente que, de repente, tem, né, algum tipo de trauma, tá? Então, essa simples estratégia já consegue, às vezes, te ajudar a vencer esse medo, tá? As campanhas internas também, essas datas temáticas, elas vão ajudar vocês
a resgatar aqueles leads que nunca mais respondem, ou até mesmo para você entrar em contato com a tua base. Então, tem muitas clínicas que elas travam na hora de tipo, tá, mas como é que eu vou falar com o paciente? O que eu mando para o paciente? E as datas temáticas, elas nos dão esses argumentos, elas dão essa justificativa para a gente chamar o paciente, e vocês vão ver na prática daqui a pouquinho né, um exemplo ali de cada ação. E elas ajudam até mesmo no atendimento dos leads, nas campanhas, caso você faça, e também na negociação com o paciente, tá? Porque pensa assim, se você, provavelmente você utilize, né, o gatilho da escassez, falar, não, porque esses valores que eu estou fazendo para você, ele é somente esse mês. O mês agora de fevereiro já está acabando, março eu não vou conseguir fazer esse valor. Beleza, o teu paciente, ele até pode acreditar em você, mas hoje em dia todo mundo tem informação, né? E aí, dependendo do segmento, até tem experiência de vendas, né? Então, o teu paciente já às vezes não cai mais nessa, certo? Agora, quando a gente trabalha com um contexto, né, para esse paciente, usando exatamente a mesma abordagem, mas colocando um contexto de um acontecimento, de uma data temática, fica melhor, quer ver só? Então, quando eu vou falar com esse paciente, eu vou falar para ele, por exemplo, olha, é que esses valores que eu te passei, eu só vou conseguir fazer agora por conta do mês do consumidor. Depois não vai ter mais. Ou seja, ele sabe que essa data temática, exemplo do mês do consumidor, ela só acontece agora em março. E se ele vir procurar lá em abril, não vai ter mais. Então ele já sabe, já é da ciência dele, né? Então isso já ajuda a gente a mostrar para o paciente que aquilo que a gente está falando não é um argumento apenas de venda, é uma coisa real, né? Então ele consegue tangibilizar e ver que aquilo de fato acontece somente por conta dessa data temática. Mesma coisa, mês das mulheres. Não tem mês das mulheres em abril, né? Talvez ali em maio tenha ali o mês das mães, se não estiver enganado. Mas não tem o mês da mulher nos outros meses do ano, né? Então, o que acontece? A gente, quando passa para o paciente essa campanha, que esses valores, ou que essa condição, ou que essa experiência que você vai né, divulgar ali e proporcionar para os seus clientes, ela acontece só nesse mês, e é de senso comum, ou seja, o paciente ele sabe disso, é algo que ele realmente já viu em algum lugar, isso gera muita credibilidade, né? E ajuda a gente na hora de fazer alguma negociação, na hora de conseguir tratar com esse paciente de alguma forma, seja na hora do atendimento do lead, seja na negociação, seja no follow-up, tá bom? Por quê? Porque é real, né? Porque de fato o paciente está vendo aquilo e ele confia naquilo. Beleza? Então, só para dar um contexto para vocês aí, né, do porquê e como essas ações elas vão ajudar vocês. E aí, nesse mês agora, a gente vai ter essas principais ações, tá bom? Claro que cada região tem a sua particularidade, cada região tem, de repente, alguma, né, experiência que seja daí, né, da região de vocês, mas aqui são ações que vai normalmente se encaixar para todo mundo, tá? Então, nesse mês, a gente tem o Dia da Mulher. E aqui você pode trabalhar como dia, como semana ou como mês, tá? Então, eu recomendo vocês a darem uma atenção para essa temática aqui, porque a gente tem um indicador aqui que, na maioria das clínicas, o público ICP, ou seja, o público ideal dos clientes, que é aquele público que vai mais qualificado, que é aquele público que vai e fecha, que é aquele público que de fato tem interesse, são mulheres, né? Porque naturalmente elas são mais preocupadas, né? Seja com a estética ou com a função, né? E aí essa pessoa, além dela iniciar o tratamento, ela também leva a família, né? Por quê? Porque isso, né, acaba gerando mais faturamento para a gente. Então, por que que a gente vai olhar com mais carinho para isso, né? Se isso de fato fizer sentido, se na sua clínica você também entender, então talvez essa ação temática do dia, do mês, da semana da mulher seja uma coisa que você precisa dar uma atenção, tá? E aí, né, você olhar para isso de forma estratégica e ver então como que a gente pode fazer com que mais pacientes, né, venham para nossa clínica nesse mês.
porque, novamente, em abril não vai ter essa ação. Aí em abril pode ter outra ação, pode ter outra estratégia, mas não esse do mês da mulher. Por isso que é importante você realmente fazer algo que seja muito interessante. Tá joia? Então daqui a pouco a gente vai mostrar aqui na prática o que daria para vocês fazerem. Claro que a gente sugere, vocês não são obrigados e nada impede você também de repente adaptar a estratégia, né? De repente fazer, isso aqui que ele falou é legal, mas se eu mesclar com isso aqui que eu já fiz que já deu muito certo. Pode ser uma estratégia também, tá joia? E aí, igual eu falei, aqui o dia, né, é colocado como dia 8/3, mas você pode usar a semana, então, tipo, quando chegar ali naquela semana, você pode falar que é a semana da mulher, né, porque de repente fica mais forte, tá? E aí, no caso, quando for o dia, que o dia eu tô vendo aqui, se eu não me engano, é no domingo. Então, não sei se vocês trabalham no domingo, então talvez não dê tanto para usar, ou de repente você faz no sábado, ou então no domingo, na segunda, tá? Então você vê certinho, e aí tem um mês, tá? E aí tem um mês que você pode usar então para todos os dias aí do seu trabalho, tá bom? Da sua clínica, beleza? Aí a gente tem também então o dia do consumidor, e aí vai pela mesma lógica, pode ser o dia, pode ser semana, pode ser o mês. E aí olha que legal. Aqui a gente tem uma separação por gênero, né? Aqui a gente já consegue mandar para todo mundo. Porém, olha o cuidado. Talvez faça mais sentido você mandar do mês da mulher para todas as pessoas desse gênero e do consumidor, de repente, você mandar só para homens, certo? Então, de repente, você pode ver se isso faz sentido, tá? Se isso é uma estratégia. Porque senão essa pessoa aqui, esse lead, ele vai ser impactado pelo da mulher e vai ser impactado pelo do consumidor. Então, às vezes, fica muita coisa para essa pessoa. Tá? Então, se fizer sentido, você pode fazer essa separação. Deixa para a base mulher esse tipo de estratégia, esse tipo de categoria de comunicação, e para os homens, né, para os outros gêneros, você pode deixar do consumidor com uma coisa mais aberta e de repente se encaixe para todo mundo. Tá bom? Pode ser uma estratégia, tá? E, querendo ou não, o nosso paciente ele é um consumidor. Tá? Então tem muita coisa que dá para fazer aqui, né? Inclusive tem várias empresas que nessa época do ano conseguem estimular bastante o consumo. E aí a gente também tem uma data muito legal para nossa classe, né? Que é o Dia Mundial da Saúde Bucal, tá? Então aqui a gente consegue fazer algo, né, que de fato seja mais orientado para a saúde bucal de forma geral. Então a questão é, eu vou colocar essas 3 campanhas ao mesmo tempo? É de vocês. Não sei, né? Tem gente que coloca, tem gente que não coloca, tudo depende de você. Então, já vi clínicas que colocaram 3, já vi clínicas que colocaram apenas uma, tá? É aquilo que você vai fazer de melhor. Então, não adianta você querer fazer todas ao mesmo tempo, mas não conseguir performar em nenhuma. Então, às vezes, mais vale para você escolher uma e se dedicar totalmente a ela, né? Então vai muito de vocês, tá joia? Mas dá para trabalhar bastante aí com, né, essas temáticas, dá para fazer muita coisa, tá? E aí, por último, mas não menos importante, sempre confira se não é o aniversário da clínica, né? Se de repente não é o aniversário da cidade, se de repente você não está deixando essa data passar, porque às vezes isso é algo que é só seu. Então, o teu concorrente, as outras empresas não vão conseguir copiar isso. Isso é uma coisa sua. E aí, normalmente, as clínicas que fazem uma ação, por exemplo, do aniversário da clínica, tende a ser o melhor mês do ano, desde que saiba trabalhar, desde que faça a estratégia correta. Então, sempre dá uma olhadinha, de repente, para, de repente, usar isso ao seu favor, tá bom? E aí, então, nossa recomendação, igual eu falei anteriormente, é que a clínica, né, seja então decorada de acordo com essa temática que vocês escolheram, né, para vocês usarem isso a favor de vocês, junto com as outras estratégias que nós vamos passar aqui, tá bom? E aí vamos lá, então. Deixa eu só voltar aqui. Ele não tá passando. Vou tirar e vou compartilhar de novo. Acho que vai começar a aparecer para vocês. Então, aqui para o dia da mulher, para o dia, para o mês, né, para a semana, como vocês forem trabalhar aí, a gente sempre vai deixar, então, aqui uma ideia, né, de uma comunicação para vocês trabalharem com a base, né? Deixo também, depois ao próximo, uma imagem para vocês conseguirem também fazer uma comunicação, mas basicamente aqui, né, está em escrito
porque a gente está aqui apresentando para vocês, tá bom? Mas você pode transformar isso aqui num áudio, você pode transformar isso aqui num vídeo, né? Ou se você achar interessante, só a mensagem mesmo, tá? Mas tudo que você normalmente personaliza, você acaba tendo mais retorno, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você, né, é uma mulher, dentista da clínica, né? Você pode, de repente, quando for fazer a tua comunicação, usar isso ao seu favor, né? De mulher para mulher, usar, de repente, isso para gerar um impacto melhor. Pode ser uma estratégia, tá bom? Fica uma sugestão aí. Então, a ideia aqui é basicamente o quê? Mandar essa comunicação, seja em áudio, vídeo, ligação, mensagem, para a base dessa categoria, aonde a gente fala que no dia 8/3 é o Dia da Mulher, e aí para a gente comemorar, né, esse dia, esse mês tão importante, a clínica fez questão de criar uma condição especial, de repente com benefícios exclusivos, para todas as mulheres que virem na clínica esse mês, né, para todas as mulheres que de repente iniciarem um procedimento. E aí lembrando que a gente sempre gosta de fazer um paciente vira dois, que daí no caso essas condições também podem ser, né, concedidas ali para familiares, conhecidos e amigos, né, se fizer sentido ali para vocês dentro da clínica de vocês. E aí aqui a gente sempre termina com uma chamada para ação, né? Não adianta a gente só falar da campanha, então a gente tem que transformar isso em um compromisso, perguntando então qual o melhor dia e horário para o paciente vir na clínica. Aí ele vai falar: não, eu estou sem dinheiro esse mês, só mês que vem, pensando que está lá em março, tá? Aí você vai falar o quê? É que essa campanha é específica somente para esse mês. Mês que vem a gente não vai ter mais mês na mulher, tá bom? Então essa é a vantagem da gente trabalhar com uma campanha que tem começo, meio e fim. Tá joia? Então aqui é só, né, uma ideia, como eu falei para vocês, vocês podem adaptar, podem personalizar, podem deixar mais do jeitinho que normalmente vocês costumam falar com o público de vocês, tá bom? E aí aqui a gente tem daí uma mensagem que daí a gente vai, se fizer sentido para você, agora mandar para os homens. Por quê? Né, a gente às vezes consegue mandar essa comunicação para esse público para ele trazer uma pessoa ou presentear essa pessoa, tá? Então, hoje é muito comum você ver, por exemplo, as pessoas fazerem tratamento em conjunto, você vê, de repente, uma pessoa incentivando a outra para fazer esse tratamento, né? E aí isso pode acontecer com vocês. Então, aqui, né, a ideia é, se fizer sentido para vocês, mandar mensagem para esse público, buscando fazer com que ele ou presenteia ou traga essa pessoa para a gente, então, tá bom? Porque provavelmente na família deve ter alguém ali que ele conheça que faça sentido, tá? Então aqui a gente mandaria mais ou menos essa mensagem, tá? Mês da mulher, aí pode ser áudio, vídeo, ligação igual a forma anterior, tá? Então essa é a sua chance de você presentear aquela pessoa tão especial na sua vida. E aí entra o mesmo discurso. Dia 8/3 é o Dia da Mulher, e para comemorar essa data tão importante, criamos aqui condições facilitadas para todas as mulheres que virem na clínica esse mês, tá bom? Então, dessa forma aqui, a gente vai mandar essa comunicação para o público, só que nesse aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir uma indicação ou falar para ele trazer essa pessoa, tá? Então, ele é um pouquinho diferente do outro ali. Aí, quando trazer essa indicação, ou quando falar ali, né, que ele passar essa pessoa, vocês vão entrar em contato, fala que fulano indicou, né, e trabalha aí com esse lead que você acabou de receber. Beleza? Então, aqui é uma estratégia, por mais que o público não é exatamente esse, você às vezes pode usar isso ao seu favor, independente disso, tá? E aí aqui a gente deixou algumas imagenzinhas, aí tem gente que coloca na rede social, nos status do WhatsApp, no Instagram, no Wister, tá? Aqui tá pequenininho, depois no documento vocês conseguem pegar, tá? Para quem já é cliente, todo mês recebe essas estratégias ali antes do mês começar, tá joia? Então depois já chega para vocês ali, caso ainda não tenha chegado, tá? E aí vocês podem também usar isso na comunicação, na mensagem que vocês forem trabalhar. Tem clínicas que decoram, que imprimem, né? Enfim, fica a critério de vocês aí, tá joia? Ai, agora vamos para o próximo. Daí agora a gente vai para o dia do consumidor, tá? Aí aqui a gente já consegue fazer uma ação que seja mais comercial,
né? Porque a gente vai, de repente, pegar e explorar pessoas que podem ser tanto clientes ativos quanto clientes inativos, que de repente já não voltam mais na clínica. Então, vai da estratégia de vocês. Então, tem clínicas aqui, e eu não vou julgar, vou só falar, que, por exemplo, ela tem o raio-x panorâmico. Ela vai, então, e fala para todo mundo que nesse mês em específico, todo mundo que vier na clínica vai fazer a avaliação e ganha o raio-x panorâmico. Tem outras que, de repente, vão fazer o quê? Cobram a consulta e aí, esse mês em específico, não vão cobrar a consulta. Tem outras que, de repente, tem lá o Aitero, vai falar que faz a avaliação ali com esse equipamento. E aí tem outros que não têm esses equipamentos, que dão, de repente, uma limpeza, uma profilaxia. É uma estratégia, vai de cada um, tá bom? E tem aqui um exemplo para vocês, para recuperar aqueles pacientes que estão inativos, ou seja, que não vão mais na clínica, que de repente já faz tempo que não visita, vamos pensar assim, essa pessoa, ela está ali parada, não está acontecendo mais nada com ela, não está entrando mais nada de receita advinda dela, e você quer ativar ela. Se você quer ativar ela, da forma tradicional, pode ser até que funcione, mas o seu retorno vai menor. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer um benefício para ela. As pessoas gostam de ganhar alguma coisa, né? Então, aqui você pode colocar alguma coisa nesse sentido, ver o tipo de benefício que mais se encaixa para o teu público, tá? Então, aqui a gente gosta de fazer assim, lembrando que pode ser vídeo, mensagem, áudio, aquela coisa toda. Então, parabéns. Hoje é um dia muito especial para a gente, Dia do Consumidor, e eu quero, né, em especial, te convidar aqui na clínica, né, como forma de cortesia, eu vou liberar um voucher de 10% de desconto para você fazer qualquer procedimento aqui na clínica. Lembrando que é válido somente para esse mês. E aí esse voucher também, né, ele é, ele é válido ali para os familiares, amigos e conhecidos. Gostaria de participar dessa campanha? Então, é assim que a gente recupera pacientes inativos, tá? Então, eu pego ali aquelas pessoas que não voltam mais, e aí, igual eu falei, vai ter gente que vai ser, então, o voucher de desconto, vai ter gente que vai ser um benefício, vai ter gente, você vai colocar aquilo que faz sentido para você, se você achar que esse tipo de estratégia faz sentido, tá joia? E aí, aqui, para os clientes ativos, tá? Então, aqui no caso, a gente fala que, como forma de agradecimento, a gente está liberando esse voucher. Então, qual que é a ideia? As pessoas, o paciente, quando ele é seu paciente, quando ele está ativo, não significa que ele não possa fazer outros procedimentos, né? Então, às vezes, a pessoa, ela está ali fazendo um tratamento de aparelho, mas ela pode fazer um procedimento estético, né? Ela pode fazer um tratamento complementar, inclusive ao mesmo tempo, desde que não impacte, é claro. Então você consegue usar isso a seu favor. Às vezes esse paciente, ele tem um interesse, ele só não foi ali de repente feito a ativação correta, né? Ou não foi de repente feito uma oferta correta para essa pessoa, né? Então imagina dentro da sua clínica, do seu negócio, quantas pessoas hoje de repente estão em tratamento com vocês, mas não iniciaram ainda um outro tratamento porque não receberam de repente um incentivo para isso. Às vezes a pessoa até tem um interesse, mas ela não foi, às vezes, comunicado. A gente recebe muito feedback aqui de dentistas que falam, olha, tem muitos pacientes que nem sabem que eu faço todos esses tratamentos. E aí entra o nosso trabalho de comunicar isso para os clientes. Então, assim, às vezes isso acontece com você também, né? Então, não é aquela coisa, porque o óbvio não precisa. Gente, tem que falar, né? O paciente, às vezes, ele não vai entender que a sua clínica, só por ser uma clínica, vai ter todos os procedimentos. Então, a gente precisa falar, né? E falar numa comunicação que ele entenda, né? Ah, é tratamento de endodontia. Talvez ele vai entender isso. Então, colocar ali de uma forma que a pessoa, melhor, qualquer pessoa, consiga entender. Beleza? Aí aqui a gente deixou uma mensagenzinha, né, com uma imagem, tá, que dá para vocês também utilizarem, de repente pode colocar foto com o paciente, como vocês acharem melhor, beleza? E aí, qual que é a ideia quando a gente tem esse tipo de mês, que tem algumas ações legais, né, que a gente consegue trabalhar bastante com a nossa base, a gente gosta de fazer a campanha interna, tá? A gente gosta de pegar e trabalhar com essa base de clientes para a gente conseguir vender mais para quem já é cliente de vocês, tá bom? Então, como é que funciona essa campanha do upsell?
tá? Essa estratégia do upsell, basicamente, ela visa oferecer um tratamento para esse paciente que você tem ali na sua clínica, né? Você vender um algo a mais para ele, tá? Então, ele tem ali já um ativo ali com você, um tratamento ali com você, e a gente vai vender um algo a mais para ele, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Paciente que está de aparelho, tá? Ah, Matheus, mas como é que eu vou vender alguma coisa para o paciente que está de aparelho? Calma, deixa eu explicar. Então vamos pensar o seguinte, para arredondar aqui a explicação. Deve ter pacientes que faltam 12 meses para terminar o tratamento com você, tá? O que, que você pode fazer? Se for, por exemplo, para aparelho fixo, né, que o paciente tem ali e ele não consegue tirar, você pode fazer o quê? Você pode vender o clareamento para ele, tá? E aí você vai colocar dentro das parcelas desse paciente que faltam. Por quê? Porque o paciente não vai conseguir colocar o aparelho, o clareamento agora. Então a gente está vendendo para ele o clareamento com a condição desse mês, que é uma condição super diferenciada, né? E ele vai ter acesso a esse tratamento lá no término do tratamento, né? Quando ele terminar ali o aparelho, ele já vai estar com um sorrisinho branco, tá? Então, por que isso é legal? Porque as pessoas, de forma geral, quando ela terminar o aparelho, ela vai ter outra prioridade. Sempre tem. É o iPhone novo, é a promoção nova que saiu em uma empresa que ele gosta, enfim. Então, como que a gente faz para ter sucesso aqui? A gente vai falar para o paciente que essa condição ela é única. Então, normalmente as clínicas, por exemplo, elas não parcelam um clareamento em 12 vezes, normalmente, tá? Aqui vocês parcelam. Por que para o paciente é vantajoso? Porque a parcelinha que ele vai pagar vai ficar ali em algo que cabe no bolso dele, não vai pesar. Então, todos os meses ele vai pagando um pouquinho, e quando chegar lá no fim do tratamento, ele pagou que nem sentiu e já tem esse tratamento. E aí você fala para ele o quê? Olha, o clareamento hoje comigo tá tanto. Com certeza, depois de 12 meses ou depois de X tempo, né, que vai ser quando você terminar o seu tratamento, esse valor ele vai estar maior, entendeu? Então, é isso que você vai argumentar para esse paciente. E isso é interessante, porque você consegue vender, né, esse produto, esse serviço, sem precisar já executar, sem sair do teu estoque, e aumenta o seu ticket médio e fideliza, uma vez que esse paciente começou, ele termina, tá? Então, isso aqui é uma ideia do clareamento. E aí, no caso da limpeza, a mesma coisa. Vocês podem parcelar ali em 3 vezes, se for o caso, que é o tempo ali para realizar aquela nova limpeza. Tá joia? Então, basicamente, eu vou pegar a base de clientes que eu tenho na minha clínica, vou olhar para ela de forma estratégica e vou pensar que tipo de procedimento dá para a gente fazer esse tipo de estratégia aqui. Tem clínicas que já fizeram de botox, de extração, de lentes, vai muito do modelo de negócio. Aqui eu dei um exemplo de, por exemplo, um tratamento que todo mundo aqui provavelmente faça ou tenha na clínica, que é a limpeza, que é o clareamento. Tá? E eu já vi clínicas venderem, por exemplo, 100 mil reais só com esse tipo de estratégia aqui. Claro, precisa fazer, né, o básico bem feito. Beleza? Para quem é cliente, tem um treinamento lá do upsell, passo a passo, como a gente fez, né? Como é que a gente faz esse tipo de ação quando acontece, tá? E aí, no caso, para vocês terem o melhor resultado possível, então, de repente, faz uma reunião ali com a clínica para explicar bem certinho essa estratégia, porque deve ser algo novo para eles, né? Coloque uma decoração na clínica para o pessoal ver que tem alguma coisa acontecendo e já ser impactado de forma visual, tá? E aí, no caso, se precisarem de ajuda, a gente está aqui à disposição também para colaborar com vocês, tá bom? Bora. Aí aqui tem algumas, né, imagens aqui para vocês, mais temático, então a gente pegou aquela imagem temática lá do consumidor, por exemplo, e colocou aqui, tá? Daí fica a critério de vocês, de repente pode colocar na clínica, na cor de vocês, como vocês acharem melhor. Aqui é só uma sugestão, beleza? Deixa eu passar aqui, opa. Ah, esse aqui é uma outra variação também, tá? Beleza. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o Dia Mundial da Saúde Bucal, ou a semana, ou o mês, igual a gente explicou anteriormente. Então, aqui, a ideia é o seguinte: é meio que a gente colocar para esse paciente que a clínica
ela faz parte de algo maior nesse mês. Então, pensa que é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, é como se a gente estivesse numa corrente, ou melhor, numa missão de tentar, né, chamar a atenção do maior número de pessoas para a importância da saúde bucal. Né? Então, é como se a gente colocasse aí um chamado para as pessoas, falando que todo mundo está fazendo aí essa força-tarefa para a gente conseguir conscientizar o maior número de pessoas, né, referente à importância da saúde bucal. Então, a ideia é a gente falar que a gente está nessa força-tarefa, que a nossa clínica está participando, e a gente está convidando esse paciente para vir fazer esse check-up preventivo, né, para ver certinho, né, se está tudo em ordem ali com a saúde. Então, não tem motivo para esse paciente não participar. Beleza? Então, o contexto é esse. Daí, olha que legal, você pode fazer áudio, pode fazer algo que vai chamar a atenção desse paciente. Beleza? E aí a gente termina sempre com uma chamada, né, para o final ali, para fazer isso virar um compromisso, tá bom? Então, aqui dá para você também explorar bastante coisa, dá para você trabalhar, né, como é algo específico para a nossa classe, para o nosso segmento, então dá para você fazer algo bem interessante aí para trabalhar com a sua base de forma estratégica. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Aí aqui tem uma imagem, né? Que daí você consegue também fazer o uso ali nas redes sociais, no WhatsApp, como você achar melhor, tá? E aí, gente, a gente sempre gosta também de, dependendo do seu modelo de negócio, sugerir essa estratégia aqui, que é basicamente um sorteio, tá? E aí você tem algumas formas de você fazer isso. Então, por exemplo, esse é o mês da mulher, então, se o seu público faz sentido trabalhar com incentivo para essa, né, para esse público, para esse perfil, o que, que você pode fazer? Tipo de, né, brinde, de mimo, de presente, né, de coisas que esse público gosta, que eu posso colocar dentro da minha clínica, né? E de repente pedir em troca da pessoa ganhar aquilo, ela me dá um lead, um nome, o telefone, uma indicação, tá joia? Então vou pegar aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui na minha clínica um sorteio para todo mundo que participar, essa pessoa ela vai concorrer a um Botox, exemplo, tá? Então, para ela participar, ela deixa o nome e telefone de uma pessoa que ela conhece que seja da região. É uma estratégia. Não, o Botox eu acho que não vai chamar muita atenção, não acho que vai fazer muito sentido. Beleza, o que que é? É um dia no spa? De repente para esse público faça sentido, né? É de repente, né, um eletrodoméstico, por exemplo, um celular, de repente uma air fryer, né, é uma Alexa, o que, que é interessante para o público que você deseja, né, colocar na tua clínica. E aí o que, que você pode fazer? O que, que a gente recomenda? Vai ser então um eletrodoméstico, uma coisa que você compra, você pode fazer o seguinte, você não precisa já comprar. Você pega só uma caixa bem grande que chama atenção, embrulha num presente, deixa isso lá na recepção para todo mundo que entrar ver isso, e aí você coloca, né, uma comunicação visual ali falando dessa campanha que você está fazendo e deixando uma urna ali para as pessoas deixarem o nome e o telefone. Tá? Então você pode fazer isso aí, seja com uma cesta, com alguns produtos dentro, com algum, né, igual eu falei, eletrodoméstico. Pensa assim, que tipo de coisa o meu paciente, o meu público gostaria de ter, mas que ele ainda não tem ou não quer gastar dinheiro com aquilo. E claro, tem que ser algo que seja vantajoso. Então, por exemplo, hoje você às vezes faz investimento num equipamento, você às vezes faz investimento nos anúncios, você às vezes faz um investimento em cursos, você faz um investimento. Isso aqui é fazer um investimento na sua base. É basicamente, então eu vou investir 2.000 nessa ação, comprando essa determinada coisa, e aí, o que, que eu quero com isso? Eu quero que as pessoas me indiquem mais. E normalmente, da onde que é o maior faturamento da clínica? Não é de indicação? Então você está basicamente fomentando mais indicações de outros possíveis, né, clientes. Então você vai fazer o quê? Fazer com que as pessoas te deem, né, em troca daquele lead, e aí, em troca disso, ela tem uma chance de ganhar esse determinado produto, serviço ou, né, brinde que você estabelecer ali.
tá? E aí você tem essas 3 temáticas. Você tem o mês da mulher, você tem o mês do consumidor, e você tem ali o mês do Dia Mundial da Saúde Bucal ali. Então, você pode usar isso, né, dentro da campanha que você achar que faz sentido. Inclusive, tem clínicas que falam, né, para até pacientes inativos e coisas do tipo, para as pessoas irem na clínica, né, que já faz tempo que ela não vai, e ainda concorrer a determinada coisa, tá? E aqui a gente, pelo menos, recomenda fazer da seguinte forma: não tem limite. Então, quanto mais nomes ela colocar ali, né, maior a chance dela ganhar. Porém, eu sempre recomendo o seguinte: você deixar claro que esses telefones têm que ser válidos, senão ela perde a participação, tá? Então essa pessoa, ela precisa ser da cidade e ter o número válido e conhecer, tá? Então a gente coloca, amarra dessa forma, senão a pessoa, se é de Londrina, a pessoa está te indicando gente lá de São Paulo. Daí não faz sentido. Tá? Então você ter isso bem certinho também facilita bastante. Então é algo bem simples, gente, é entender, definir, aí você pode fazer uma reunião com a tua equipe, conversarem ali, ver que tipo de estratégia, o que faria sentido, né, chamaria a atenção do público que passa na clínica de vocês e tudo mais, e aí as pessoas vão deixando o nome e o telefone ali, né, e aí você vai entrando em contato com essas pessoas, falando, olha, o Matheus te indicou, e vai convidando para ir na clínica, beleza? Aí aqui, exemplo de urna, sem segredo algum, provavelmente vocês já viram alguma vez. E aqui o cupom, também provavelmente vocês já devem ter visto alguma vez. Quanto mais indicar, mais chance de ganhar. Beleza? Então vocês podem aí, no caso, fazer para mês do consumidor, mês ali da mulher e da saúde bucal. Beleza? Aí, gente, basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês dessa parte aqui. Aí eu agora vou compartilhar com vocês a parte dos roteiros de vídeos também, tá bom? Só lembrando que esse mês também, igual eu acabei de falar para vocês da indicação, a gente tem, né, a nossa campanha de indicação aqui. Então nós temos da seguinte forma: se você indicar um colega para a gente, esse colega ir lá e fechar conosco, a gente te beneficia com R$ 350 via Pix ou R$ 500 em anúncio pago por nós. Lembrando, não sei se todo mundo sabe, a gente tem hoje 3 empresas no grupo. A gente tem a Prospecto Odonto, que é específica para dentistas. Nós temos a Prospecta Health, que cuida de clínicas de emagrecimento e estética. É outra operação, outras pessoas, tudo bem certinho. E a Prospecta Med, que cuida de médicos. Então, se você é cliente hoje na Odonto e indica um cliente que é médico, tem problema. É válido, a gente te beneficia ali, aí você escolhe o teu prêmio. Beleza? E aí aqui no caso, lembrando também que a gente tem aquela nossa IA, ficou um conteúdo bem legal depois quem não conferiu, tá? Ficou algo bem bacana. A gente fez uma reunião anteriormente, teve algumas pessoas interessadas, outras até implementaram e já estão colhendo o resultado. Beleza? E o nosso CRM também que vai estar ajudando vocês a fazer todas essas atividades, tá? Aí agora eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só parar aqui que eu acho que ele está na outra tela. Só a parte dos vídeos para vocês conseguirem fazer vídeos ali para as redes sociais, tá? Então todo mundo também que é cliente, a gente envia esses materiais aqui para vocês, tá? Aonde tem ali roteiros de vídeos para vocês gravarem e usarem nas redes sociais de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Não vou falar todos, porque ó, é um documento bem grande, tem 20 páginas praticamente, mas vou falar dos principais aqui, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor a visualização. Tá, então vamos lá. Então, conteúdo aqui. Esse aqui, no caso, a gente vai focar no da mulher, tá? Então, pensa que é tudo integrado. Na rede social a gente fala daquilo, quando o paciente chega a gente fala daquilo, tá? Então, aqui para o mês da mulher, a gente coloca esse tipo de comunicação. Por exemplo, né? Eu quero falar com você que é mulher e ainda não conseguiu iniciar o tratamento. Eu sou o doutor ou a doutora e devido ao mês da mulher, eu preparei uma condição especial para você que não conseguiu iniciar esse tratamento no ano passado. Então, se você adiou o tratamento o ano inteiro, essa é agora. Clica aqui no botão e garanta a sua avaliação, tá? Então, qual que é a ideia desse material aqui? Tá claro, igual eu falei, você pode adaptar, você pode personalizar. Lembrando que antes da gente colocar aqui foi testado e validado, beleza? Tá? Aí aqui no caso, qual que foi a ideia?
o que acontece? Não tem muitas pessoas que você fez a avaliação no ano passado e que não fecharam? Então, aqui é a gente conseguir pegar esse tipo de público, né? A gente conseguir, então, segmentar ali para o gênero mulher, né? E a gente ainda falar que a gente sabe que ela não iniciou o tratamento e agora a gente tem essa oportunidade para ela conseguir iniciar o seu tratamento de uma vez por todas. Então, imagine uma mulher tá ali navegando na rede social, é impactada por esse anúncio. Você acha que chama atenção ou não chama? Você acha que aquela pessoa que estava ali, né, pensando em iniciar o tratamento, faria sentido ela ver esse anúncio ou não? Ela daria esse voto de confiança para vocês? Provavelmente sim, tá bom? Bora lá. Opa, aqui tá até com um errinho. Aí aqui você pode fazer vídeos, se você tiver uma doutora mulher, ótimo, né? Porque daí isso tende a gerar mais conexão, beleza? Aí aqui, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você cuida normalmente de todo mundo, mas quando foi a última vez que você cuidou de você? Né? Muitas mulheres acabam chegando aqui na clínica, dizendo que já adiaram o tratamento ali por anos, né? Por quê? Porque sempre colocam outras pessoas ali como prioridade. É filho, trabalho, tudo acaba ficando na frente. Né? E aí, quando finalmente vão olhar para si, percebe que de repente o sorriso ou até mesmo a autoestima já não é mais o mesmo. É dentes faltando, vergonha de sorrir, insegurança, né? E aí, nesse mês da mulher, nosso convite é simples: voltar a se priorizar. Então, aqui na clínica, e se você quiser colocar o nome da clínica, a gente faz uma avaliação completa para entender exatamente o que está acontecendo com você. E se você quiser colocar os seus diferenciais, a gente faz a avaliação com raio-x panorâmico, com a câmera intraoral, enfim, coloca aí a tua experiência, né? E a gente termina falando que a autoestima não é vaidade, é qualidade de vida. Então, se você sente que está na hora de cuidar de você, é só tocar no botão e falar com a gente. Beleza? Então, gente, aqui eu não vou prolongar muito, mas só para vocês entenderem que tá mastigadinho. Então, aqui são mais roteiros para vocês gravarem vídeos, né, específicos para essas temáticas. Beleza? E aí conseguirem leads também usando isso a favor de vocês. Tá? Vamos pegar agora um exemplo aqui do mês do consumidor. Então, aqui é uma coisa mais aberta, beleza? Então, você que está aí vendo esse vídeo, você evita certos alimentos porque tem dentes faltando ou sente segurança ao mastigar e sorrir? Muita gente acaba convivendo com isso, né, por anos, sem saber que hoje existem tratamentos modernos, seguros e muito confortáveis. Tá? Aqui no caso é específico de implante, tá joia? O implante devolve a função, estabilidade, qualidade de vida no dia a dia, não é apenas só sobre estética, é sobre viver normalmente, voltar a viver normalmente. E aí, nesse mês do consumidor, muitas pessoas, muitos pacientes estão aproveitando para finalmente resolver esse problema com a nossa avaliação e o planejamento personalizado. Se você quer saber se o implante é indicado para o seu caso, toque aqui e fale com a gente. Tá? Então aqui a gente deixou, né, esses materiais disponíveis para vocês, e aí fora isso tem outros, tá? O que é esses criativos campeões de performance? Aqui a gente hoje tem muitas clínicas ativas conosco, então a gente consegue saber quais tipos de materiais mais funcionam. Então, por exemplo, a gente pegou todos os materiais, né, do mês passado que funcionou, olhou para eles, né, entendeu ali um padrão e colocou isso aqui, né, para você replicar aí na sua clínica também, tá bom? Então tem vários tipos de materiais aqui também, tá? Esses em específico não são das temáticas mencionadas anteriormente. Porém, nada impede de você adaptar, nada impede. Aí aqui a gente tem roteiros de alinhadores, temos aqui roteiros por profissões, então tem professores, né, contadores, fisioterapeutas. Então, qual que foi a estratégia aqui? Cada clínica, cada região tem a sua particularidade. Aqui na minha clínica eu atendo muito professor, é um público muito bom. Você tem anúncio falando sobre isso? Não. Está deixando dinheiro na mesa. Né? Então dá para você fazer segmentação por profissão. Tá? Inclusive a gente usa aqui e funciona bastante. Então, também você pode fazer um criativo específico por profissão e, né, usar de repente a data temática também. Então aqui a gente colocou alguns dos principais, normalmente pacientes que vão, que agendam, comparecem, fecham,
tá? Mas às vezes na sua cidade tem uma particularidade, tem uma empresa que emprega muitas pessoas, né? Tem algum tipo de profissão que é mais comum, enfim, então você precisa avaliar esse documento e ver aquilo que faz mais, né, sentido para vocês gravarem, tá bom? Tá? Então tem vários exemplos mesmo, tá joia? Então, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso, é mais ou menos assim, né, uma junção de tudo isso que vai ajudar vocês a fazer o faturamento de vocês agora nesse mês que vai se iniciar. Tá igual as vendas, né? Não é só uma coisa, faz só isso aqui, aperta só esse botão que você vai explodir de vender. Quando a gente trabalha com vendas, ela é o conjunto de várias pequenas coisas, pequenos processos, né, de pequenos detalhes, pequenas engrenagens, que se você fizer, você vai conseguir ter resultado. Então imagina você ter um resultado, um pouquinho de pacientes que não fecharam, aí você tem mais um pouco do tráfego, aí você tem mais um pouco de indicação, aí você tem mais um pouco do sorteio, aí tem mais um pouco de que vem fechar. Então quando você for ver um pouquinho de cada, né, estratégia, você vai ter um faturamento grande. Então, às vezes, você deixa tudo por conta do convênio, tudo por conta de uma determinada estratégia. Se aquilo ali tem uma dorzinha de barriga, teu mês vai ser ruim. Agora, se você distribui esse peso, né, para outros canais de aquisição, fica, às vezes, mais fácil de atingir, né, de você conseguir ter esse resultado. Então, se você diversificar as suas estratégias, aumenta a chance de você ter um retorno maior, porque assim, se uma tiver com uma performance um pouco mais baixa, com alguma oscilação, que pode acontecer, né, você tem a outra ali no lugar, ou a outra ali que pode trazer um faturamento para suprir aquela necessidade. Beleza? Então, o que eu tinha para pontuar com vocês era mais ou menos isso. A reunião, assim que ela terminar, né, a gravação, ficar disponível, eu mando para vocês, né, e aí você pode ver junto com a tua equipe novamente com mais calma, se for o caso. Beleza? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui a gravação